Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esta aula de Geografia. Eu sou o professor Albino Chirença Júnior e hoje eu vou dar uma continuidade no tema da última aula, do último vídeo, que é sobre cartografia, certo? Cartografia, como vocês viram muito bem, é uma ciência responsável pelo estudo e pela confecção de representações espaciais, tá? Eu falei na aula passada que o principal meio, de representação espacial, que muitas pessoas conhecem, são os mapas, tá? Só que eu avisei também que existem outras formas de representação do espaço geográfico, tá? E nesta aula a gente vai ver quais são essas outras formas, bem como diversos tipos de mapas, tá? Ou seja, existem mapas para diversas finalidades. E a gente vai ver isso nesta aula. Então, desde já, tenham ciência que este mundo da cartografia, da representação espacial, conta com diversos meios, tá? Diversos instrumentos para que a gente possa compreender melhor a nossa realidade, o nosso planeta. Ok? Muito bem, vamos lá. Primeiro tipo, de mapa que a gente pode citar são os mapas qualitativos, tá? Ou seja, quando a gente fala em fenômenos que ocorrem no espaço, a gente está falando em diferenciação, certo? As coisas não acontecem apenas em um determinado ponto, em um determinado local, né? E também a gente tem que saber que existem diversos aspectos que compõem um tema. Por exemplo, tá? Aqui neste mapa a gente consegue ver muito bem aqui as eleições que ocorreram no nosso país, tá? Ou seja, a gente sabe que em uma eleição existem os candidatos, tá? E a gente consegue ver em quais estados, quais cidades os candidatos foram mais ou menos votados. Aqui no caso, mostrando o mapa que mostrou qual foi o candidato vencedor nas eleições, tá? Aqui a gente consegue ver, através da legenda, que em verde o candidato Bolsonaro venceu a maior parte do nosso país. Já o candidato em verde, a gente consegue ver que teve um predomínio na região Nordeste e também no estado do Pará. E a gente consegue ver que o candidato Ciro, em amarelo, teve uma vitória no estado do Ceará, certo? Isso mostra questão qualitativa, tá? Quem venceu onde. Isso aqui é uma questão política, mas a gente consegue fazer mapas qualitativos também referente a diversos fenômenos, gostos, hábitos e opiniões, tá? E aqui no caso a gente consegue ver que a gente consegue detectar que os candidatos foram representados por cores, né? Aqui Bolsonaro verde, Haddad vermelho e Ciro em amarelo. A gente consegue também mostrar questões qualitativas de gostos, de opiniões, fazendo uso de símbolos também, principalmente símbolos geométricos, círculos, quadrados, retângulos, triângulos, losangos e etc. Tá? Isso aqui é um tipo de mapa. Bom, outro mapa muito importante, que aqui não tem a ver com opinião, com gosto, com escolha, com preferência, mas tem a ver, no caso, com quantidade. Aqui a gente está vendo um mapa quantitativo. Aqui mostra apenas um fenômeno, tá? Só que a gente consegue ver onde esse fenômeno está em maior quantidade, maior volume, maior tamanho, certo? No caso, estou falando aqui do PIB, em 2006, dos estados do nosso país, tá? Aqui a gente consegue ver que o estado de São Paulo, por ter o circo maior, é o estado do nosso país com maior PIB, com maior produto interno bruto, tá? E a gente consegue ver depois Rio de Janeiro, aqui o estado de Minas, e em menor quantidade, em menor contribuição do PIB, os demais estados do nosso país, certo? Então, recapitulando aquilo que eu falei para vocês, esses mapas são usados para expressar quantidade, tamanho e proporção de apenas um único fenômeno e tema, ok? Além de números, esses mapas podem usar também cores, círculos, diferentes diâmetros e pontos, tá? Mesma coisa, digamos assim, em relação ao mapa qualitativo. A gente consegue também representar a quantidade através de cor e também do tamanho da forma geométrica que vocês escolherem, certo? Aqui no caso, círculos, certo? Então tenham em mente
acerca da importância dos mapas quantitativos. Certo? Continuando, um exemplo de mapa quantitativo. Aqui é um mapa quantitativo diferenciado, digamos assim, que são as chamadas anamorfoses, tá? Recapitulando, são também mapas quantitativos, só que no caso a principal diferença da anamorfose é que ela distorce propositadamente o tamanho da área daquilo que está sendo representado. Ou seja, o tamanho acompanha o valor daquilo que está sendo representado no mapa, acompanha o valor do tema. Tá? Aqui vocês podem ver que é uma anamorfose que aborda o quê? A produção de petróleo no mundo por dia, certo? Como vocês sabem muito bem, o maior país do mundo é a Rússia em extensão, só que aqui na anamorfose a Rússia não é o maior país, porque a Rússia não tem, digamos assim, uma produção petrolífera que faça com que ela seja a campeã mundial nesse quesito. Um exemplo aqui que vocês podem ver muito bem é a Arábia Saudita, que está longe de ser o maior país do mundo. Só que no caso, vocês podem ver que o tamanho da Arábia Saudita, está bem maior. Mesma coisa a gente pode citar em relação ao nosso vizinho ao norte, a Venezuela, que não é o maior país da América do Sul, só que aqui no mapa vocês veem que a Venezuela tem um tamanho muito grande, mais ou menos quase um pouco maior do que o tamanho do Brasil, inclusive, certo? Só que, na realidade, vocês sabem muito bem que a Venezuela não é o maior país, tá? E o inverso também ocorre, países grandes em território, só que não possuem uma produção petrolífera grande, na anamorfose eles estão bem pequenos. Aqui a gente consegue ver a Austrália, por exemplo, que é o 6º maior país em extensão do nosso planeta. Então vejam que as anamorfoses são mapas quantitativos, só que são distorcidos propositalmente. Tá? Neles, melhor dizendo, as áreas são proporcionais à ocorrência do fenômeno apresentado. Tá? Então tenham em mente isso. Então quando vocês veem uma anamorfose, vocês sabem que ela é propositadamente mudada por fins didáticos, para ajudar a gente na compreensão do fenômeno que está sendo retratado. Então não confundam a anamorfose com mapas quantitativos convencionais, certo? Seguindo, a gente sabe que o espaço geográfico também ele é dinâmico, existem diversos fluxos, tá? De pessoas, de mercadorias, produtos, de informações, e os mapas conseguem também, de certa forma, representar esses fluxos que acontecem no espaço. Um exemplo aqui, temos o mapa de fluxos, mapas dinâmicos, que mostram muito bem, tá, a dinâmica, a movimentação que ocorre na realidade. Aqui no caso temos o nosso país, e vocês podem ver muito bem que existem diversas linhas, vermelhas, amarelas, laranjas. A gente consegue ver que a existência dessas linhas não ocorre de forma homogênea em todo o nosso território, certo? Vocês conseguem ver que se concentra mais aqui no sudeste, nordeste, mais na região próxima ao Oceano Atlântico, tá? Então a gente consegue ver que a maior parte do fluxo de passageiros acontece próximo ao litoral, certo? E a gente consegue ver também aqui na legenda que as cores representam diversos volumes, quantidades de pessoas, de passageiros, tá? O vermelho uma quantidade maior, até o amarelo que tem uma quantidade bem menor, tá? Então vejam como os fluxos são representados em um mapa. A gente consegue ver também uns pontos pretos que mostram os aeroportos do nosso país. A gente consegue ver quais são os aeroportos que têm maior fluxo e quais são os aeroportos que têm menor fluxo. Inclusive, a gente consegue ver pelos círculos, pelo diâmetro de cada círculo, que existem aeroportos que recebem maior fluxo e existem aeroportos que recebem menos pessoas, né? Fluxos menores, certo? Então vejam como a gente consegue também representar movimentações na realidade no espaço geográfico, certo? Então vejam como os fluxos usam setas e linhas, e aqui no caso também
pontos, círculos, certo? Seguindo, mais um exemplo, tá, de representação cartográfica, que são as chamadas cartas cartográficas, certo? Elas são muito semelhantes aos mapas e elas apresentam uma pequena porção do espaço geográfico, tá? Por isso, ela consegue representar diversos fenômenos, tá? Com um certo nível de detalhamento. Aqui no caso, a gente consegue ver o rio, consegue ter uma noção de altitude através das linhas, tá? E a gente consegue ver também alguns pontos, né, formados pelo ser humano, tá? Alguns estabelecimentos. Aqui no caso, campo de instrução de Formosa, a gente consegue ver muito bem, por exemplo, uma cidade, um quartel e etc. Essas cartas são muito utilizadas pelo Exército e também para administração pública, principalmente quando a gente fala em municípios e estados também. Então vejam que as cartas cartográficas são muito importantes também do ponto de vista estratégico, tá? Então tenham em mente isso. E ela consegue mostrar elementos artificiais e humanos, como também elementos físicos, tá? Ela consegue agregar essas duas dimensões, certo? Seguindo, mais um tipo de representação cartográfica que vocês têm que ter em mente são as chamadas plantas, que na geografia é pouco utilizada, né? Mas não deixa de ser uma representação cartográfica. Como vocês já devem ter visto, eu imagino, as plantas retratam principalmente espaços muito pequenos. No caso, edifícios, prédios, casas, apartamentos, tá? Por isso, elas são muito utilizadas por engenheiros e arquitetos. Quando a gente fala em planta, a gente está falando em uma escala grande, com muitos detalhes, tá? Por exemplo, numa planta vocês conseguem ver aqui um quarto, uma despensa, uma lavanderia, uma sala, uma varanda, etc. Ela costuma representar metros quadrados, não quilômetros quadrados, certo? Então, as plantas também são representações espaciais. Ok? Bom, aí algo importante, algo legal também que vocês têm que ter em mente. As representações cartográficas, elas trabalham também com altitude. A gente consegue visualizar, saber em uma superfície plana que não tem relevo, quais são as partes da realidade que possuem maior ou menor altitude. Lembrando sempre que a altitude é a distância de algo em relação ao nível do mar. E quem é que faz esse serviço são os mapas topográficos, tá? Eles mostram a altitude de uma região e para isso são utilizadas as curvas de nível. O que são essas curvas de nível? São essas linhas aqui. Então, quando vocês olham o mapa que tem essas linhas, e normalmente essas linhas são acompanhadas de números, vocês sabem que onde esta linha está, onde o número está em cima desta linha, nós sabemos a altitude. Aqui no caso, nós sabemos que aqui é o cume, onde eu estou apontando com laser, que está a 160 metros acima do nível do mar. Depois, ao redor deste cume, nós temos mais uma linha, que aqui no caso mostra 140 metros. Depois, ao redor desta linha, temos uma linha maior, que mostra que esta parte aqui está a 120 metros, até chegar em uma região mais próxima do nível do mar, que está em 20 metros. Tá? Aqui a gente consegue ver, do ponto de vista lateral, digamos assim, aquilo que está sendo representado pelo mapa através das curvas de nível. Então, quando vocês verem um mapa desse tipo, vocês já sabem que é um mapa que apresenta informações de altitude. Perfeito? Bom, seguindo. Nem todos os mapas, nem todas as representações têm um rigor científico, obviamente. Nós humanos também podemos, nós humanos que não trabalhamos diretamente com a produção de mapas, nós podemos também representar o espaço, aquilo que a gente acha que é o correto, aquilo que representa, de certa forma, as nossas percepções. Para isso existem os chamados croquis, tá? Que são desenhos esquemáticos ou esboços feitos à mão livre. Não exigem um rigor científico,
e mostram as noções espaciais das pessoas que as produzem. Esse é um tipo de mapa muito utilizado no ensino fundamental, né? Para que o professor entenda, compreenda melhor como é que o aluno percebe a realidade que o cerca. Normalmente, esse aqui é um mapa muito utilizado no ensino fundamental 1, primeiro ano, segundo ano, quando o professor pede para o aluno desenhar, por exemplo, um mapa sobre o seu bairro, ou um mapa que mostra o trajeto que ele faz da casa dele até a escola. Tá? Aqui vocês conseguem ver muito bem isso que está sendo abordado aqui no slide. Tá? Vocês podem ver que é um mapa que não tem escala, um mapa que não tem um rigor científico, mas que representa a percepção de uma pessoa, de alguém que o fez. Tá? Então é muito importante os croquis para a gente compreender de que forma as pessoas enxergam o espaço geográfico, de que forma as pessoas enxergam a realidade espacial. Então, os croquis têm essa enorme importância. Bom, a seguir tem os globos terrestres, que também são representações espaciais. Tá? No caso, não são mapas, porque não estão em uma superfície plana, digamos assim. Tá? E eles são uma representação, digamos assim, miniatura do nosso planeta. Lembrando que a maior parte dos cientistas acreditam que o planeta tem este formato aqui, certo? Eu não vou entrar em polêmicas, né? Mas a maior parte da comunidade científica acredita que o planeta tem esta forma e que os globos terrestres eles são uma diminuição dessa realidade, certo? Então eles mostram, de certa forma, o planeta todo, com os seus continentes, com os seus oceanos. E os globos, igual diversos mapas, eles apresentam uma escolha. Ou seja, a maior parte dos globos mostra uma divisão política e tem também alguns globos que mostram aspectos físicos, principalmente vegetação e relevo. Dificilmente vocês vão ver um globo que apresente essas duas dimensões, a divisão política dos países, como também os aspectos físicos. Tá? Mas saibam que é possível também fazer essa representação física do nosso planeta nos globos. Tá? Não apenas a representação política, que é a mais utilizada, que inclusive vocês podem ver aqui neste exemplo. Ok? Bom, a seguir, mais uma representação cartográfica, nós temos o bloco diagrama, que é uma representação cartográfica pouco utilizada. Tá? É uma representação em 3 dimensões. Tá? Aqui ela mostra comprimento, largura e altura de parte da superfície do nosso planeta. E ela pode mostrar um conjunto de aspectos naturais e antrópicos, que são os aspectos humanos. Aqui no exemplo a gente consegue ver muito bem. Inclusive, a gente consegue ver uma representação do oceano, tá? Com embarcações, navios, a gente consegue ver também um avião, e aqui uma pequena cidade com prédios. Além de uma representação da vegetação, do relevo, inclusive mostrando partes da crosta terrestre, tá? A parte que está abaixo dos nossos pés. Então vejam que um bloco de diagrama tenta apresentar de forma mais real, digamos assim, com as questões das dimensões, um aspecto em 3D, melhor dizendo, né, da realidade que cerca uma determinada região, uma determinada parte da superfície do nosso planeta. Certo? E as maquetes, por fim, né, são também uma forma em 3D, digamos assim, de representar a realidade espacial. Tá? É uma forma que as crianças, né, normalmente as pessoas, gostam bastante de olhar. Né? Aqui as maquetes são modelos em miniaturas de uma construção ou de uma região pequena que podem ser feitos de diversos materiais. Tá? Podem apresentar também elementos naturais e antrópicos, humanos. Tá? Aqui no caso a gente consegue ver uma maquete que representa uma vila olímpica, tá? Através dos famosos brinquedos chamados de Lego. Então a gente consegue ver vegetação, árvores, diversos edifícios, pessoas. Tá? Então a gente consegue ter uma noção muito legal
e bem chamativa, né, de uma determinada porção do espaço geográfico. As maquetes também são utilizadas principalmente em questões urbanísticas e também questões arquitetônicas, por exemplo, quando vai mostrar um prédio, um edifício, um condomínio fechado. Normalmente, a pessoa que quer adquirir, que quer viver em determinado espaço, ela pode, através da imobiliária, da construtora, ver uma maquete e a pessoa assim pode ter uma melhor noção de onde ela vai residir, certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desta aula, tá? Espero que vocês tenham apreciado, entendido muito bem as funções e a importância de cada uma das representações cartográficas que foram ministradas e apresentadas neste vídeo. Então, desejo bons estudos a todos e até mais. Tchau, tchau.